problema. Sabe quem é que escreve essa carta? É quem tem santidade. E ele diz: seja santo, porque eu sou santo. Por isso que eu disse que essa palavra é uma palavra muito difícil, muito dolorida, porque o Senhor pega totalmente naquilo que acontece dentro da igreja. Esse povo não está fora da igreja, mas a referência que ele faz é sobre Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos seus ídolos. Mas como? Jezabel morreu no Velho Testamento. Só que aqui a referência é daquela Jezabel que se casa com o rei, se torna rainha, e ela traz toda a sua idolatria para aquele reinado. E ela adorava a quem? Ao rei Baal. E Baal tem o formato de um órgão sexual. E todos os cultos, quando tinha para Baal, o final acontecia uma orgia. No final tinha ações sexuais dentro do templo. Essa rainha não muda a sua estratégia. Ela convence o rei em inúmeras situações. E o rei abre exceção, tolera, deixa que ela comande. O mesmo espírito que agia sobre Jezabel, agora age nessa igreja de Tiatira. Ela diz: não tem problema, nós vamos para o Grêmio, vamos lá para resolver os problemas políticos e financeiros, e depois nós teremos um momento só nosso, um momento de prazer carnal. Não há por que se queixar. Depois nós também vamos comer, porque nós vamos adorar, e nós vamos ter um tempo lá nosso. Não tem problema nenhum. É uma coisa simples. Veja, ela se diz profetiza. Então ela se levanta dentro da igreja quando ela está e diz: o Senhor fala comigo também. Deus me revela. E aí, porque ela diz que Deus revela para ela a palavra, a igreja fica à mercê dela. Não é porque está dizendo que é uma mulher profetiza que é só mulher, não. Pode ser homem também. O problema é que ela se levanta numa igreja que tem conhecimento, mas deixa o conhecimento de lado para viver a imoralidade. Por quê? O Deus deles neste momento é dinheiro, ganância, vida financeira. A prostituição é só para dar uma ênfase maior naquilo que a carne deseja. Eu já tenho dinheiro, logo, por outro lado, vou viver uma vida sem problemas. Jezabel, no Velho Testamento, lá em Reis, ataca a igreja por fora. Só que agora, ela está dentro. A pergunta que fica para nós é: o que é que nós temos tolerado dentro da casa do Senhor? O que é que nós temos deixado fluir neste altar ou em qualquer outro que não condiz com a palavra verdadeira e única e genuína? Quem é que está infiltrado na casa de Deus? Entenda que ela conhece da palavra, fala da palavra, diz que conhece a Jesus, que recebe a mensagem de Jesus, mas leva todo mundo a adorar Baal. Quem é? Quem é que tem influenciado a tua vida? Quem é que tem influenciado a tua casa? Quem é que tem influenciado no teu emprego, na tua vida pessoal, conjugal? Quem é que está entrando na tua casa minuciosamente? A quem você tem tolerado?
como ela entrou e vive lá, e fala, profetiza, e consegue induzir a todos, sem exceção. O Senhor diz ainda para ela assim: olha, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Aquilo que aquela profetisa vive, para ela é satisfatório. Ela não quer mudança, ela não quer transformação, ela não quer um arrependimento, ela não quer compreender e viver o evangelho genuíno. Entenda que essa mensagem está vindo para uma das igrejas da Ásia Menor, uma igreja que não tinha nem nome direito, que não fazia diferença nenhuma, mas é a maior carta, porque esta igreja vive um momento de paganismo. Ela entrega a vida dela a Baal, ela entrega a vida dela a deuses pagãos, mas no domingo está no culto, glorificando ao Senhor. No domingo ela está lá louvando, no domingo ela está lá ofertando, no domingo ela está lá tocando, cantando, está lá, o povo está tudo lá, se alegrando com o Senhor. Mas de segunda a sexta, no sábado, às vezes até no domingo de manhã, não tem problema, não estou fazendo mal nenhum. O próprio Senhor dá a ela a oportunidade de se arrepender. Nessa noite, se você tem vivido uma vida dupla, uma situação adversa, se você não tem compreendido, você tem achado que está tudo normal, mas a sua vida não corre, não funciona, não anda, o Senhor te dá a oportunidade nesta noite. Arrependa-se, muda de vida, tem uma direção do céu, queira ser transformado pelo meu poder e pela minha autoridade. Ele está dando tempo para esta igreja. Você veio aqui essa noite porque Ele está dando tempo para você. Saia da imoralidade sexual, saia dessa vida fora do contexto celestial, saia da doutrina pagã, saia. Jezabel não quer se arrepender. Lembra-se, quem é que tem os olhos de fogo e os pés reluzentes como bronze, que traz juízo? E aí ele vai falar, ele tem, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer. Darei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Quem vai trazer a doença sobre Jezabel? Quem? O Cristo. O próprio Senhor que diz: vou trazer doença. Primeira parte do juízo. Sabe qual que é o problema do crente do século 20? Que ele perdeu o temor do Senhor. Ele não teme mais ao Deus Altíssimo. Então para ele é tudo normal. Essa palavra não está vindo para o mundo, essa palavra está vindo para a igreja. Essa palavra está vindo para nós. Está vindo para a minha vida. E eu fazia a pergunta: Senhor, o que tem entrado na minha vida? O que eu tenho deixado? Qual é a imoralidade? O que é que eu tenho aceitado? Que Deus é esse que eu estou servindo e o Senhor está me questionando? Por isso que eu falei, eu queria a próxima, mais leve. Mas até o Senhor sabe. Hoje eu estava lavando meu carro, fui para a consagração de manhã, ontem foi ceia, uma palavra abençoada, uma palavra de ensinamento, mostrando que o verdadeiro quem é Cristo. Isaías 53, que o mundo fala que não é, mas o pastor não te provou por A mais B que Isaías 53 é Cristo. 100 anos, fui para casa, abençoado. De manhã hoje fui para a consagração, palavra abençoada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Consagração abençoada, oramos pela igreja, oramos por todos vocês. Cheguei em casa e falei, vou lavar esse carro, estava imundo. Comecei a lavar o carro,
Na segunda parte, eu estava escutando uma pregação, comecei a sentir dor no estômago. Do nada. Eu estava em jejum. Mas eu fiz jejum a semana inteira. E meu estômago doía. Tomei água. E quando eu tomei água, eu comecei a ficar enjoado. Enjoado. Cheguei aqui passando mal, enjoado. Sabe o que é isso? É o Senhor falando, é isso que eu sinto nesta igreja. Eu estou enjoado. Eu estou enojado. Eu não aguento mais. Para mim essa igreja não me representa. Não há uma representação física. Ânsia. E eu tomei água. Tomei água. E passando mal. Enjoado. Se eu, físico, fiquei assim, imagina Deus. Para uma igreja que Ele ama. Para uma igreja que Ele consagrou. Porque a igreja, é a noiva dEle. João está levando a mensagem para a noiva dEle. E o Senhor não quer que a noiva dEle seja corrompida. Ele não quer que a igreja dEle seja tratada de qualquer maneira. Não seja vista de qualquer maneira. Ah, mas o povo lá fora fala que eu sou quadrado. Que seja quadrado na esperança, quadrado no poder, quadrado na autoridade, quadrado na palavra do Senhor. Te atira. Vive um momento de paganismo que o Senhor está a condená-la. Primeira condenação, doença. E a doença vem primeiro para quem? Para a profetisa. E para aqueles que fazem parte de todo aquilo que ela faz. Agora vamos imaginar que essa igreja tenha 10 mil membros. Chutando bem alto. E 5 mil seguem a Jezabel. Metade da igreja está podre. Obreiro, pastor, membro, metade podre. Metade não serve. Metade não faz parte do reino. E está dentro da igreja. Louvando, adorando, bendizendo e fazendo a obra. A palavra diz que é uma igreja em crescimento. Quem não quer uma igreja em crescimento, pastor Adélio? Quem não quer uma igreja que vive maravilhas, todo final de semana, 2, 3 se arrepende, 4 novos entram na igreja, todo final de semana entra gente nova na igreja. Já temos que comprar um terreno maior, porque já não comporta mais. Uma igreja em crescimento, tem amor, tem fé, tem tudo. Mas deixa que Jezabel tem. E o primeiro juízo já veio. Adoeceu ela. O segundo juízo: matarei os filhos dessa mulher. Lembra que Jesus se apresenta como filho de Deus? Aqui é um filho maduro, um filho de autoridade dos reis. Aqui, os filhos que ele fala são pessoas que não têm maturidade. E uma igreja imatura cria filhos imaturos. E filhos imaturos não se alimentam de comida sólida. Esse povo agora foi classificado que irá morrer, segundo o juízo. Morrerão pessoas que continuarão na doutrina de Jezabel. E não serão poucas. O que eu me fico perguntando é o espanto que nós teremos daqueles que começarem a cair. Pastor fulano de tal, presbítero fulano de tal, missionário fulano de tal. Mas ciclano não era diácono. Mas o irmão fulano não estava na igreja há 15 anos. Vai morrer. Não é morte espiritual não, irmão. É física.
A mesma cama que Jezabel levou o povo para ter prazer é a mesma cama que o Senhor pôs ela para ela morrer. Vai, matarei os filhos dessa mulher. Então toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda mente, coração, e retribui a cada um de vocês de acordo com a sua obra. Nós temos em, acho que é 1 Coríntios 11, 28, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O autoexame é de quem? Do homem para com o homem. Aqui quem está examinando você é o Senhor. E quem está trazendo juízo sobre sua vida é o Senhor. Essa igreja recebe o segundo juízo de Deus. E Ele diz que Ele vai fazer igualzinho. A obra que você fez, você vai receber de volta. Aquilo que você fez, você vai receber de volta. Lei da semeadura. Plantou bênção, recebe bênção. Plantou maldição, recebe maldição. A igreja está prostrada, está apática. A igreja não adora mais a Deus. E quem traz juízo sobre ela é o próprio Cristo. A palavra diz que nós somos templo do Espírito. E nós somos vaso de barro. E possuímos uma preciosidade. A igreja aqui está falando do templo, mas também fala daqueles que estão dentro do templo. Porque a graça já veio para esse templo. A graça já está estabelecida nesse templo. O Espírito Santo já faz parte deste templo. Todas as cartas dizem: aqueles que querem, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ele não fala para uma, ele diz para todas: ouçam. Então o Espírito Santo já faz parte deste templo. Só que esta igreja negligencia totalmente a Ele. Aí o Senhor, pela tua graça e a misericórdia, Ele diz aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela. Quem? Jezabel. Opa! Existe um povo remanescente na igreja. Existe um povo que não se dobra. Existe um povo que não se deixa levar por conversa fiada. Existe um povo que não se deixa levar por situação adversa. Existe um povo que ainda ouve a palavra do Senhor, ouve o que o Senhor diz e tem a presença de Deus. Sabe por que existe esse povo? Porque não é um povo que só quer fogo. Ou não é um povo que só quer palavra. É um povo que tem o quê? Equilíbrio espiritual. É oração, é jejum, é palavra, é ensino. É oração, é jejum, é palavra, é ensino. Mas aquele que só quer fogo, falta palavra. E aquele que só quer palavra, não tem aquilo que o presbítero falou: a presença do Espírito e a palavra pelo Espírito. Uma igreja madura, ela possui qualidades e pessoas que não se deixam abalar. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles disseram os profundos segredos de Satanás. Sabe qual que era a ideia de Jezabel naquele tempo? Não tem como você negar o pecado se você não conhece o pecado. Não tem como você falar de imoralidade sexual se você não pratica. Então você primeiro pratica, conhece,
Aí depois você tira as suas conclusões, se é pecado ou não. Você primeiro adora, idolatra, e depois você vê se isso é pecado ou não. A palavra diz que é para a gente fugir da aparência do mal. Que não é para a gente lutar, é para a gente fugir. Só que Jezabel está indo contra a doutrina primária do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o Senhor diz isso, Ele está mostrando, olha, vocês têm vivido uma doutrina pagã e uma profundidade que só Satanás conhece. Mas vocês não têm ouvido a mim e têm achado isso normal. Mas aqueles que não ouvem a ela e não se deixam levar por ela e não aprendem sobre essa doutrina, não porei outra carga sobre vocês. Vocês têm até que eu venha. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com uma firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O que é que você tem? O que é? De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Se apegue a ele. De quem que ele está mostrando? Esteja com ele. De quem que ele está falando? Aprenda a doutrina com ele. Quando o Espírito Santo veio na terra, veio para quê? Para nos ensinar a doutrina do reino de Deus. O próprio Cristo está dizendo: não perca aquilo que vocês têm. Aqueles que ouvem a Cristo, aqueles que dão valor ao Espírito, aqueles que vivem a autoridade do reino, não vão perder aquilo que o Senhor entregou a você. Mesmo sendo vaso de barro, há uma preciosidade em você, há uma autoridade em você, há um poder celestial sobre você. Mas isso é para aqueles que não se deixam levar, para aqueles que não deixam a tolerância entrar na sua vida. Se nós formos lembrar, Elias derruba 850 discípulos de Baal. E quem se levanta contra Elias? Jezabel. Elias foge, entra na caverna, e aí ele começa a ter um momento com o Senhor, e ele fala: Senhor, eu não quero mais, não vou viver mais isso. Eu fiz tudo que eu podia, mas eu quero morrer. Eu quero morrer porque eu estou sendo perseguido, e não tem mais ninguém. Ó, a prepotência. Não tem mais ninguém para fazer a tua obra. E o Senhor diz que há 7.000 que não se dobram. Sabe esses remanescentes que estão na igreja de Tiatira? São esses 7.000 que não se dobram, que não deixam, que não faz questão, que estão ali pela glória, pelo poder, pela autoridade. Resiste e fizer a minha vontade, até que o fim darei autoridade. Você terá autoridade na palavra. Você terá autoridade na imposição de mãos. Você terá autoridade de falar do rei. Eles a governará com cetro de ferro. Moisés andou com um cajado de madeira. Agora imagine você com um cetro, que é uma lança poderosa, um instrumento de guerra. Você governará a tua casa com um cetro de ferro. O teu emprego, o teu relacionamento, a tua vida pessoal e social. Sabe por quê? Porque você não se dobrou a Jezabel. Você vai receber do Senhor. E esse cetro de ferro as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Oh, aleluia! Maravilhoso és o Senhor. Ele não vai dar autoridade na terra, é a autoridade que vem do reino de Deus. E é uma autoridade que o Pai deu a ele,
Ele passa para você. Ele transfere a você. Também lhe darei a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? O próprio Cristo está falando assim: eu vou me doar a você. Eu vou me entregar por você. Eu morri por você. Essa estrela da manhã é o Cristo falando: eu vou fazer parte da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus propósitos. Eu vou fazer parte do teu ministério. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não há outro. Não tem outro. Também lhe darei a estrela da manhã. E aqueles que têm ouvido, ouçam o quê? O que o Espírito diz. As igrejas. Ele começa falando só de Tiatira e termina dizendo para todas as igrejas. Então todas as igrejas necessitam retornar ao Senhor, viver o primeiro amor com sabedoria, com autoridade, com discernimento e com a visão do Rei. Louvado seja Deus. Fique de pé. Não sei quem você é, não sei a sua vida pessoal, particular, mas agora será uma oração de arrependimento. E se você está sentindo que essa palavra não só mexeu com a sua vida, mas tem mexido com muitas coisas que você tem vivido e quiseram algo diferenciado, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Não tenha vergonha. Não fique olhando para a esquerda ou para a direita. Olha para você mesmo. Porque o arrependimento depende de você. Eu sei que vocês estão numa campanha gloriosa e esse aprendizado é necessário para todos. E se você não quiser vir, não tem problema. Fica no teu lugar. Põe a mão no teu coração e nós vamos orar. Senhor, nós estivemos nesta noite aqui para o aprendizado e vimos que o Senhor é presente, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Vimos que o Senhor, Pai, traz a autoridade nos teus olhos, traz o juízo sobre os teus pés. E nós estamos aqui clamando ao Senhor pelo arrependimento pessoal, espiritual, para podermos viver as maravilhas da tua palavra. Que este momento, Senhor, nós venhamos entender e compreender que precisamos somente de Ti. Faça novo em nossas vidas. Alcança-nos. Muda a história, ó Deus. E que venhamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor diz que viveremos o melhor com o Senhor. Que o Senhor faça a tua obra na vida de cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus. E que as palmas louvem o Senhor.